E aí, aqui é o Node, imagine só. Na pequena cidade de Ann Arbor, no estado de Michigan, David conclui mais um dia de aula. E antes de ir embora, ele decide entregar um presente à sua amiga Millie, pela qual está completamente apaixonado. Animada por ter ganhado um pequeno globo de neve de Paris, a jovem agradece seu amigo. E durante a conversa, Mark aparece e pega o objeto das mãos da garota. Irritado com a atitude do valentão, David pede que ele devolva o presente para sua amiga, porém o rapaz o ignora e arremessa o objeto na direção do lago congelado, fazendo com que o garoto tente recuperá-lo. Assim que consegue recuperar o objeto, o solo ao redor de David começa a quebrar, fazendo com que o garoto caia no rio congelante. Desesperada, Millie tenta correr até o seu companheiro, mas é impedida por Mark, que afirma que isso só irá piorar ainda mais a situação. Devido ao pânico por estar se afogando, o jovem acaba se teletransportando até um dos corredores de uma biblioteca da cidade, o que o deixa extremamente confuso. Apesar de não ter a mínima ideia de como conseguiu fazer aquilo, David se sente aliviado por estar vivo e decide retornar para sua casa. Depois de ter sido abandonado por sua mãe quando ainda era uma criança, o jovem foi forçado a morar com seu pai, que sempre o maltratou, e por esse motivo ele nunca mais teve uma vida feliz. Ao chegar no local, o garoto se depara com seu pai William, que pergunta o motivo dele estar completamente encharcado. Por estar em estado de choque após o incidente, David não responde e se tranca em seu quarto, fazendo com que o homem fique furioso e siga até o cômodo. Logo em seguida, William decide destruir a porta do garoto, porém assim que invade o local, ele percebe que o seu filho desapareceu. Ao mesmo tempo, David retorna até a biblioteca pública e chega à conclusão de que possui a habilidade de se teleportar para onde quiser. Tentando arranjar uma forma de escapar dali, ele vai até as portas de saída, porém ao notar que está completamente trancafiado, o jovem se irrita, fazendo com que ele teleporte até o seu quarto no mesmo instante. Percebendo que finalmente possui uma chance de melhorar de vida, o jovem começa a se preparar para ir embora, e antes de partir ele vai até a casa de Millie. A jovem se sente completamente abalada, pois acredita que o seu amigo tenha falecido no incidente do lago. Porém, enquanto chorava em sua cama, ela escuta algo acontecendo no seu jardim. Ao se dirigir até o local, a garota encontra o globo de neve que recebeu de David e fica completamente confusa. Com isso, o rapaz vai até outra cidade e, após alugar um pequeno quarto de hotel, ele vai até a praça pública da região, onde pratica os seus poderes de teletransporte. O problema é que David ainda é um iniciante e acaba levando um baita tombo ao se teleportar para uma das árvores do local. Algum tempo depois, o jovem retorna para o hotel e começa a analisar o seu guia turístico, enquanto tenta utilizar os seus poderes para ir até os locais mais famosos da cidade. Repentinamente, David acaba se teletransportando para um prédio e conclui que aquele é o local que havia frequentado no passado. Agora que possui domínio de seus poderes, o jovem decide ir até o banco da cidade, onde pede que um dos seguranças o leve até o banheiro de clientes. Ao fazer isso, ele passa pela área dos cofres e observa atentamente o local, tentando memorizá-lo. Durante a noite, David se prepara para invadir a agência bancária e, após coletar todos os seus equipamentos, ele se teletransporta até um dos banheiros do edifício. Com isso, o jovem utiliza suas habilidades sobre-humanas para ir até o interior do cofre, onde começa a roubar todo o dinheiro do banco. Após repetir esse mesmo processo diversas vezes, David consegue acumular grandes quantidades de dinheiro, permitindo que ele compre tudo o que sempre sonhou. Com o passar dos anos, David aprimora os seus poderes cada vez mais, e graças a isso, ele se tornou um jovem extremamente rico, além de viver em um grande apartamento de luxo, onde teletransporta por sua residência o tempo todo. Apesar de possuir essa habilidade sobre-humana, o rapaz não se importa em ajudar as outras pessoas, e apenas tem interesse em cuidar de sua própria vida. Sendo assim, David utiliza os seus poderes para tudo o que sente vontade de fazer, como surfar em praias inabitadas e apreciar as paisagens do Egito em cima dos grandes monumentos do deserto. Enquanto isso, no meio da floresta, Roland e seu esquadrão de agentes estão caçando diversas pessoas pela mata,
onde utilizam armadilhas de fios elétricos para atordoá-los. É revelado que os agentes são na verdade caçadores de jumpers, humanos que possuem a habilidade de se teletransportar e que ao serem capturados são instantaneamente eliminados pelo grupo. Durante a noite, David retorna ao seu apartamento e é surpreendido por Roland, que começa a interrogá-lo e conta que está seguindo os rastros do jovem há mais de 8 anos. Para escapar da emboscada, David utiliza os seus poderes, mas é impedido pelo agente, que desfere um choque em seu corpo, impedindo que o seu teleporte funcione. Agora que conseguiu imobilizá-lo, Roland o ataca novamente, perguntando como o rapaz pôde sobreviver sozinho por todos estes anos sem ser pego pelos caçadores. Tentando fugir dali, o jovem olha na direção de suas fotos, porém graças à eletricidade que está correndo pelo seu corpo, ele não consegue se teleportar para fora do seu apartamento e vai parar no segundo andar. Utilizando a escada das estantes, Roland persegue David pelo local e desfere mais um choque em seu oponente, enquanto questiona como ele se protegeu por todo esse tempo. Como não recebe nenhuma resposta, o caçador arremessa o jovem do segundo andar e logo em seguida tenta finalizá-lo com seu bastão. Entretanto, David consegue se esquivar do ataque, porém antes que pudesse sair correndo dali, ele é atingido por uma das armadilhas de Roland, que prende um cabo elétrico em seu corpo. Rapidamente o rapaz se teleporta para o seu cofre e após utilizar uma de suas ferramentas para cortar o fio, ele utiliza os seus poderes para que possa finalmente escapar do caçador. Furioso, Roland contata a central de comunicações dos caçadores de jumpers e ordena que todos os agentes sejam convocados para que comecem uma busca por David. No dia seguinte, o rapaz decide visitar a casa de Millie e após se reencontrar com a mãe da garota, que fica extremamente contente em revê-lo, ele pergunta sobre o paradeiro de sua amiga. A mulher revela que Millie está trabalhando em um dos bares da cidade e ao ouvir isso, David parte em direção ao local. Percebendo que sua amiga está vivendo a vida bem após tudo o que aconteceu, o jovem decide ir embora, porém no meio do caminho, ele é interceptado por Mark, que o reconhece. Tentando não ser detectado, o Jumper tenta se afastar do homem, porém graças a toda a gritaria do demente, Millie acaba se reencontrando com seu amigo. Durante a conversa, Mark começa a incomodar a mulher, fazendo com que David fique furioso e ataque o rapaz, desferindo um soco em sua cara. Logo em seguida, o homem arrasta o seu adversário para o lado de fora, o acertando com diversos socos e chutes. Acreditando que apagou seu inimigo, Mark comemora sua vitória, porém nesse momento, David se joga na direção do homem, se teletransportando no mesmo instante. Com isso, a dupla vai parar no interior de um dos cofres do banco, e ao notar que foi levado para o outro local em um piscar de olhos, Mark fica completamente apavorado e implora para que o seu adversário o deixe em paz. Sendo assim, o Jumper decide retornar para o bar, para que possa finalmente conversar com sua amiga. Confusa com o desaparecimento do rapaz, Millie pergunta por onde ele tem andado por todo esse tempo, e David decide mentir, dizendo que conseguiu um ótimo emprego no banco, e por isso conseguiu enriquecer com facilidade. Nesse momento, o rapaz conta que está planejando uma viagem para Roma, e como sabe que sua amiga sempre sonhou em conhecer aquela cidade, ele a convida para acompanhá-lo. Sem pensar duas vezes, Millie aceita o convite e juntos os jovens partem em direção a Roma. Na delegacia, Roland pede para o chefe do departamento para que possa interrogar Mark, que realizou uma denúncia contra David. Porém, o homem acaba negando o pedido, dizendo que só poderá permitir a sua entrada quando mostrar um mandado federal. Irritado, o caçador desfere um golpe no oficial, fazendo com que ele perca a consciência e permitindo que o homem entre na sala de interrogatório. Ao questionar o demente, Roland descobre que o seu alvo está sob a companhia de Millie e que ambos acabaram de embarcar em um voo na direção de Roma. Na cidade turística, David e Millie decidem visitar o famoso Coliseu, porém assim que chegam no local, um dos seguranças revela que a atração está fechada. Revoltado, o jovem se afasta dos guardas e utilizando
do seu poder, ele abre um dos portões sem ser notado e pede que sua amiga o acompanhe. Sendo assim, o casal continua explorando as construções, sem notar que estão sendo observados por um rapaz misterioso que se esconde em cima dos edifícios. Durante sua busca, David é interceptado por Griffin, que revela ter os mesmos poderes que o rapaz. Ao notar que não é o único portador das habilidades sobre-humanas, o jovem fica extremamente confuso e pergunta como isso é possível. Griffin explica que apesar de serem extremamente poderosos e difíceis de rastrear, os Jumpers sempre estarão em perigo, já que são frequentemente seguidos pelos caçadores. Nesse momento, uma dupla de agentes surge no local, e para que não seja capturado novamente, David se teleporta para o andar superior, enquanto Griffin se prepara para enfrentar os dementes com seu taco de beisebol. Apesar de ter conseguido tomar uma certa distância da emboscada, o jovem acaba sendo pego por uma das armadilhas e é puxado de volta ao centro do Coliseu. Percebendo que o seu amigo possa estar em apuros, Griffin se teleporta pelo local com extrema velocidade, utilizando seus poderes para forçar um dos caçadores a colidir com uma parede. Logo em seguida, o homem se agarra ao outro inimigo e o arremessa de cima de uma das pedras, fazendo com que ele seja eliminado na queda. Ao fim do combate, Griffin revela que aqueles são os Paladinos, um grupo de pessoas que vivem em prol de eliminar todos os Jumpers do planeta. Agora que foram descobertos na arena do Coliseu, o jovem decide fugir dali, e David utiliza o rastro do teleporte para segui-lo. Revoltado com o que o garoto acabou de fazer, Griffin ordena que ele vá embora, enquanto tenta esconder as informações espalhadas pela sua casa. Ao retornar para o local, David tenta ir embora ao lado de Millie, porém eles acabam sendo interceptados pela polícia, que decide prender o casal. Na delegacia, a garota pede para que os oficiais liberem seu amigo, porém eles apenas a ignoram, dizendo que deve permanecer em silêncio e aguardando na recepção. Durante o interrogatório de David, o policial recebe a notícia de que o delegado da região acabou de chegar no local e deixa o jovem sozinho na sala. Nesse momento, Mary, a mãe do garoto, aparece e após entregar as chaves de suas algemas para o seu filho, ela ordena que ele vá embora imediatamente e que não permita que Millie a acompanhe, caso contrário ela pode ser eliminada. Confuso, o rapaz começa a perseguir a sua mãe, porém ele acaba sendo interceptado por um dos policiais que tenta agarrá-lo. Para que possa se livrar do homem, David o teleporta para uma das estátuas do Egito e rapidamente retorna para a delegacia. Após se reunir com sua amiga, o jovem conta que a melhor coisa a fazer no momento será sair da cidade, e Millie fica confusa e questiona o motivo do seu namorado estar tão agitado. Entretanto, David se recusa a responder às perguntas da garota e após juntarem suas malas, eles partem em direção ao aeroporto. Logo em seguida, ele afirma que não poderá acompanhar a garota no voo de volta para casa, pois não quer mais envolver a jovem em seus problemas pessoais. De volta a Ann Arbor, Roland decide ir até a antiga residência do rapaz e após ser recebido por William, o homem revela ser um agente federal e começa a interrogá-lo, perguntando onde seu filho está. Entretanto, o velhote afirma que David não é visto há 8 anos e apesar de contatar as autoridades, eles não foram capazes de encontrá-lo. Com isso, Roland pergunta sobre o paradeiro da mãe do garoto e William responde que a mulher os abandonou quando seu filho ainda tinha apenas 5 anos e desde então nunca mais ouviu notícias sobre ela. Em sua casa, Griffin joga o seu videogame ao lado do seu mais novo companheiro, que nada mais é do que um corpo de um dos paladinos que eliminou mais cedo. Repentinamente, David aparece e pergunta ao rapaz o motivo de serem os alvos daqueles caçadores, já que nunca fizeram nada de errado a eles. Griffin explica que desde os tempos medievais, os Jumpers eram caçados e eliminados pelos paladinos, que graças às suas superstições religiosas acreditam que pessoas como estas nunca deveriam ter existido. Além disso, o rapaz revela que estes agentes são completamente malucos e já chegaram a dizimar diversas famílias para que pudessem rastrear os seus alvos. Ao ouvir isso, David fica extremamente preocupado e se
teleporta até a casa do seu pai, porém assim que chega no local ele percebe que o homem já não está mais vivo e utiliza seus poderes para levá-lo até o hospital. No dia seguinte, o Jumper retorna até a casa de Griffin e seu amigo conta que acabou de retornar de mais uma caça aos paladinos e levou um deles até o Oceano Atlântico para que o homem pudesse nadar com os tubarões. Logo em seguida, David pede para utilizar as fotografias do seu companheiro para que possa encontrar Roland e proteger a sua namorada, porém Griffin o impede dizendo que o caçador é mais poderoso do que ele imagina. Mesmo assim, David conta que podem tentar trabalhar em dupla e revela que enquanto Roland estiver vivo, Millie está correndo um grande perigo. Entretanto, Griffin persiste em seguir o seu caminho sozinho e ordena que o jovem não tente segui-lo. Com isso, Jumper utiliza o seu poder e, ignorando completamente o pedido, David persegue o rapaz, utilizando o rastro de teleporte para segui-lo. Ao fazer isso, o jovem vai parar na cozinha de um restaurante japonês e, após sair do estabelecimento, ele começa a seguir Griffin pelas ruas de Tóquio. David explica que caso eles decidam se unir como uma verdadeira dupla, iriam se tornar imbatíveis e poderiam mesclar as suas informações para encontrar e eliminar Roland. Apesar disso, o rapaz insiste em rejeitar a companhia do seu amigo e se teleporta para dentro de uma concessionária. Agora que possuem um carro luxuoso, os Jumpers dirigem pelas ruas em alta velocidade, utilizando seus teleportes para realizar diversas manobras pela cidade. Durante o passeio, Griffin revela que conheceu um Jumper que havia tentado levar um edifício inteiro com seu poder, porém gastou tanta energia que acabou falecendo no meio de sua tentativa. Depois de uma longa noite de viagem ao lado do seu novo amigo, o Jumper decide auxiliá-lo na busca por Millie, porém ao teletransportarem para o aeroporto, eles percebem que o voo da garota já pousou há mais de uma hora. Sendo assim, a dupla decide se separar e Griffin conta que irá buscar suas armas, enquanto David procura por sua namorada. Rapidamente, o rapaz vai até a casa da garota e, ao se reencontrar com ela, revela que nunca trabalhou em um banco e que precisam ir embora o mais rápido possível. Nesse momento, o jovem nota que Roland acabou de chegar e age rápido, se teletransportando até a casa de Griffin juntamente de Millie. Logo em seguida, o grupo de paladinos entra no apartamento e, utilizando seu spray de detecção, o líder encontra o rastro de translocação de David. Com isso, os assistentes do caçador preparam uma máquina altamente tecnológica capaz de reabrir buracos de teleportes criados pelos Jumpers. Assim que atravessam um portal, os paladinos chegam até a casa de Griffin e começam a procurar pelos jovens, que estão escondidos atrás dos pilares de concreto. Enquanto tentava não ser visto pelos caçadores, David se depara com uma foto de sua mãe, e graças a essa distração ele acaba sendo visto por um dos seus inimigos, fazendo com que Roland consiga capturá-lo no mesmo instante. Aproveitando que o seu alvo está preso nas armadilhas elétricas, o líder se aproxima e prepara sua adaga para finalizar o jovem. David pergunta por que eles querem tanto eliminar os Jumpers, já que nunca causaram mal a ninguém, e Roland responde que cedo ou tarde, o poder sobre-humano destes mutantes irá corromper as suas mentes e transformá-los em reais ameaças para a humanidade. Nesse momento, Griffin ataca os caçadores com seu lança-chamas, fazendo com que eles recuem, salvando a vida do seu amigo. Entretanto, Roland ainda está vivo e parte para cima do rapaz, que acaba sendo capturado por um dos cabos elétricos. Acreditando que conseguiu incapacitar os dois Jumpers, o homem se prepara para eliminar Griffin, enquanto revela que foi o responsável pelo falecimento de sua família. Ao ouvir isso, o jovem fica extremamente furioso e realiza uma poderosa investida de teleportes contra o demente, fazendo com que ele atravesse a parede da caverna e seja arremessado para o lado de fora. Para que possa resgatar o seu namorado, Millie entra no esconderijo e começa a procurar por David. Do lado de fora, Griffin utiliza os seus poderes para escapar de Roland, e para atacá-lo ele teleporta um ônibus de Londres até o deserto, que atropela o velhote e destrói toda a base do rapaz. Graças a toda aquela destruição, Millie acaba entrando em um estado de choque, e para que a namorada do seu amigo não seja eliminada, Griffin ataca o paladino covarde com seu lança-chamas mais uma vez. Para escapar do fogo, Roland utiliza o portal que havia aberto mais cedo, retornando para a casa da garota. Porém, o Jumper está cada vez mais furioso, e como não planeja desistir tão fácil, ele vai atrás do seu adversário, continuando o combate pelo local. Com isso, Millie consegue
consegue finalmente libertar David, que após se desculpar com ela, se prepara para levá-la de volta para casa. Porém, nesse momento, Griffin aparece, relatando que conseguiu roubar a máquina de portais. Sendo assim, os caçadores estão presos do outro lado do teleporte. O problema é que poucos segundos antes do rastro de translocação se fechar, Roland consegue utilizar um dos seus cabos para capturar Millie e puxá-la para o outro lado da fenda. Desesperado, o garoto afirma que irá buscar a sua namorada, porém Griffin o proíbe e revela que planeja enviar uma bomba até a casa da jovem, pois todo o esquadrão de paladinos está se reunindo lá dentro. Acreditando que o seu amigo pode acabar eliminando Millie com toda sua loucura, David decide fugir com um compartimento do explosivo e é perseguido pelo seu aliado. Após trocarem diversos golpes no topo de uma das pirâmides do Egito e realizarem uma perseguição por uma das pontes urbanas da região, os jovens continuam o combate, abrindo fendas por vários locais do mundo enquanto competem pelo dispositivo detonador. Neste momento, David teleporta até o topo de um prédio e arremessa o aparelho em direção ao solo, porém Griffin não desiste e tenta recuperar o objeto. Sendo assim, o jovem acaba indo atrás dele e durante o combate nos céus, eles se teletransportam para uma grande piscina e conseguem amortecer a queda. Logo em seguida, David vai até o meio do Oceano Ártico e para impedir que o seu parceiro destruísse o dispositivo, Griffin aparece com um veículo e o utiliza para atropelar o rapaz. Antes que caíssem na água congelante, os jovens se teleportam para um campo de guerra, onde um grande confronto militar está acontecendo. Sem perder tempo, o demente recupera o detonador e antes de partir ele se despede do seu amigo. Graças à destruição que o tiroteio dos militares está causando, uma das instalações de eletricidade começa a desabar, e ao notar isso, David se agarra a Griffin, forçando o rapaz a se teletransportar com ele até o meio dos fios elétricos da torre. Agora que finalmente derrotou seu companheiro demente, o jovem retorna para Ann Arbor, onde tenta se infiltrar na casa de Millie. O problema é que tudo aquilo não passava de uma emboscada, e assim que se aproxima de sua namorada, o rapaz é rapidamente capturado pelos paladinos, que prendem diversos cabos elétricos em seu corpo. Furioso com tudo que Roland causou em sua vida, David tenta canalizar todo o seu poder, gerando um pequeno terremoto que começa a destruir toda a residência de Millie. Com isso, o jovem leva o seu poder ao nível máximo, e após destruir grande parte do local, ele se teletransporta junto de um pedaço da casa, indo parar no fundo do rio da cidade. Em poucos segundos, toda a estrutura é despedaçada pela água que começa a afogar os jovens. Rapidamente, Millie se liberta e consegue nadar até David, que para impedir que a jovem se afogue, leva os restos da casa até a biblioteca pública, devastando completamente o local. Após recuperar o seu fôlego, a garota rasteja até o seu namorado, porém antes que pudessem fugir dali, Roland sai debaixo dos escombros. Para proteger Millie, o rapaz a leva para o outro lado da biblioteca e logo em seguida se teletransporta junto do velhote. No local, David conta que nunca será o tipo de jumper que os paladinos se preocupam em destruir, e ao invés de eliminá-lo, o jovem decide poupar o demente e o abandona no meio de um enorme deserto, a milhares de quilômetros de distância da civilização. Alguns dias depois, o rapaz vai até a casa de sua mãe e pergunta o motivo da mulher tê-lo abandonado quando criança. Ao ouvir isso, Mary revela que sempre fez parte dos paladinos e quando percebeu que o seu filho era um jumper aos 5 anos de idade, ela decidiu ir embora, caso contrário seria obrigada a eliminá-lo. Apesar de ser membro dos caçadores macabros, a mulher afirma que dará mais uma chance a David e pede que ele tome mais cuidado a partir de agora. Agora que está livre, o jumper se reúne com sua namorada novamente para que possam dar início à sua próxima viagem pelo mundo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se pudessem se teletransportar para qualquer lugar do mundo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!